Olá, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. Este é um momento muito precioso para nós, é um momento em que entramos mais em comunhão com nosso Deus, é um momento em que ouvimos a sua voz através da sua palavra revelada. A cada dia, Deus tem uma resposta para as nossas batalhas, para as nossas orações, para os nossos pedidos. E hoje eu quero meditar com vocês mais uma vez na palavra do Senhor. E eu quero meditar em 2 Crônicas, no capítulo 20. Abra já a sua Bíblia, acompanhe se você puder, anote para poder refletir depois. Marque aquilo que mais lhe chamou atenção para que realmente fique como lição de vida para sempre e que isso seja mais um ensinamento que o Senhor nos dá nessa manhã. Nós vemos que em 2 Crônicas, no capítulo 20, ali nós encontramos um relato fascinante de Josafá e ele destaca exatamente a fé e a confiança que o rei Josafá tinha em Deus diante de uma ameaça iminente. Logo ali na introdução do capítulo, nós vemos ali uma situação crítica em que o reino de Josafá se encontra, porque diz ali no versículo 1: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon com alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Vários exércitos que se reuniram para pelejar contra Josafá. Nós vemos que ali Josafá, rei de Judá, recebe essa notícia de que há uma grande coalizão de inimigos que estão se aproximando para atacar a sua nação. E essa coalizão, essa junção é composta por várias nações poderosas, como os moabitas, amonitas, meunitas, como fala ali no primeiro versículo. Mas se nós continuarmos lendo aqui nos próximos versículos, nós vemos que a reação de Josafá a essa notícia é simplesmente exemplar. Ele imediatamente busca Deus em oração, proclama um jejum ali no meio de todo o reino de Judá. O rei se dirige ao Senhor em oração e pede humildemente que o Senhor intervenha por eles e reconhece a sua total dependência de Deus. Queridos, nós podemos ver que ele recorda as promessas, os feitos passados de Deus em favor do seu povo, e ali ele mais uma vez declara confiar em Deus no meio de mais uma adversidade. Então nós vemos que o Senhor ouve a oração de Josafá, assim como o Senhor ouve a nossa oração. Ouve a minha, a tua oração em momentos de adversidade. E ali nós vemos que o Senhor responde através de um profeta que assegura a vitória divina sobre todos aqueles exércitos inimigos. Não importa o poder do inimigo que se levanta contra a tua vida, se você clamar a Deus em oração, Ele vai responder para você. Josafá e seu exército, em obediência à palavra de Deus recebida, marcham ao encontro daqueles exércitos inimigos em coro de louvor e adoração. E aí, quando eles creem que Deus está com eles, porque eles vão louvando, eles vão cantando, eles vão adorando o Senhor no meio da adversidade, eles deixam o exército inimigo confuso e no meio daquilo, Deus começa a agir de uma forma sobrenatural. Ele vai causando confusão na mente dos inimigos e a consequência disso, o resultado disso é que os inimigos acabam se destruindo mutuamente entre eles.
E nós vemos que maravilhoso o agir de Deus na vida deles, onde louvar, onde adorar, onde eles se colocar diante do Senhor em adoração. Foi o necessário para que Deus intervisse na vida deles de uma maneira sobrenatural. E esse capítulo nos mostra a importância da fé, da oração, da adoração em tempo de crise, meu irmão. Imagina se eles tivessem murmurado o que teria acontecido. Mas não, essa passagem nos ensina sobre a confiança inabalável em Deus, que é capaz de vencer qualquer obstáculo que enfrentamos nas nossas vidas. Não há nada que possa, não há nenhuma ameaça inimiga que possa fazer com que o cristão seja paralisado quando ele se coloca diante de Deus em oração, em adoração, com uma fé inabalável. Vemos que Josafá mostrou sua fé, sua dependência de Deus. Ele tomou uma ação imediata. E nós podemos ver aqui que Josafá, a princípio, teve medo. Diz no versículo 3: mas imediatamente ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Todo o povo começou a clamar ao Senhor. Todo o povo começou a colocar a situação diante do Senhor. E nós vemos o resultado que isso deu. A resposta que Josafá teve quando ele buscou ao Senhor em oração, em jejum, e depois quando através de um profeta eles foram ensinados a marchar em adoração, em louvor, nos ensina que hoje o nosso dia a dia deve ser em adoração ao Senhor. Quando está doendo, devo louvar ao Senhor. Quando tudo está contrário, devo louvar ao Senhor. Quando o inimigo se levanta contra a minha vida, preciso louvar e adorar o Senhor, em obediência à sua palavra. Nós vemos que assim como Josafá, nós também muitas vezes enfrentamos ameaças reais, significativas, mas então nós precisamos realmente fazer como Josafá. Josafá teve medo sim, mas ele não se desespera. E ele não confia apenas nas suas próprias habilidades ou na força, nas habilidades do seu exército. Não. Em vez disso, Josafá toma uma atitude sábia, uma atitude piedosa. Ele busca Deus em oração e proclama um jejum em todo o reino de Judá. E essa escolha de Josafá buscar ao Senhor num momento de crise revela sua profunda fé e confiança no Senhor, meu irmão. Ele reconhece a sua impotência de um simples ser humano diante daquela situação de perigo que havia se apresentado a ele e a todo o reino de Judá. E ao invés de ele, com sua própria mentalidade, tomar decisões precipitadas ou confiar no poder militar, ele volta seu coração e toda a sua nação para Deus. E isso mostra realmente que ele tinha uma liderança espiritual, uma humildade como rei, sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Aleluia! E o ato dele proclamar um jejum em todo o reino de Judá é muito significativo para as nossas vidas. Mostra para nós como é importante a gente se unir, nós como irmãos, como igreja, e termos essa busca coletiva. Quando surge um problema no nosso município, na nossa comunidade, no nosso estado, e que nós realmente busquemos ao Senhor num momento de crise.
Ali ele convoca todo o povo a se voltar para Deus em arrependimento, em súplica, em jejum. O jejum ali era uma prática que simbolizava a busca por Deus com fervor, com disposição de sacrificar as suas próprias necessidades em prol de uma busca maior, em prol de uma busca espiritual, em prol de uma busca pelo próprio Deus. E como consequência, a resposta de Josafá diante disso que ele teve foi vitória sobre os exércitos inimigos. Nós vemos ali neste capítulo tão precioso para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, como muitas vezes nós recebemos uma notícia perturbadora que tira o nosso chão, assim como ele recebeu de que um exército, uma reunião de exércitos se aproximava do reino de Judá. Mas ele não entrou em desespero, muito menos em murmuração, mas ele se colocou prostrado em oração diante de Deus. Como é importante essa passagem, como um testemunho marcante da confiança de Josafá na providência de Deus e a sua humildade como um líder diante da adversidade, declarar para todo aquele povo que dependiam unicamente de Deus. Queridos, que lição para as nossas vidas, porque ali a oração de Josafá, ela começa com uma invocação do caráter fiel e soberano de Deus, reconhecendo tudo que Deus já havia feito. Ele se dirige ao Senhor como o Deus dos seus pais, como o Deus das promessas, reconhecendo toda uma herança espiritual do seu povo, reconhecendo que o mesmo Deus que já havia feito maravilhas, ter realizado milagres poderosos no passado em favor de Israel, continuava o mesmo. Que ele continuava lembrando de como Deus é o mesmo, que continua agindo, intercedendo, de como Deus continua agindo com a sua fidelidade com o seu povo ao longo da história de Israel. E eu te digo mais, até hoje Deus continua fazendo isso. Josafá não foi um rei soberbo que achou que toda a solução daquele problema estava na força do seu braço ou no poder do seu exército. Não. Ele mostrou para aquele povo e mostra para nós hoje que nós não temos força suficiente para enfrentar situações catastróficas por nós mesmos. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de uma fé genuína, nós precisamos que a verdadeira vitória virá por meio da intervenção divina. É Deus agindo. O livramento vem do céu, a provisão vem do céu, aquilo que nós necessitamos vem do céu. E é isso que nós aprendemos. O ato de buscar a Deus em momentos de crise, de dificuldades, de perdas, de lutas, de impossibilidades que se levantam na nossa vida, destaca a importância de nós termos comunhão com Deus, de nós termos um relacionamento profundo com o nosso Deus e sabemos que em todo tempo Ele está conosco. Isso é tão fantástico quando nós vemos isso. Essa atitude de Josafá de se prostrar diante de Deus é um símbolo de sua submissão e humildade diante da majestade divina. Ele reconhece que a vitória não é resultado
das suas próprias habilidades, das suas forças, mas é um dom da graça de Deus. Aleluia! Esse gesto é uma demonstração poderosa de confiança e fé no Senhor, e quanto nos ensina nesse dia. Que nós podemos também nos encontrar numa situação assim, numa situação de desespero, numa situação de luta, numa situação em que nós estamos enfrentando uma ameaça aparentemente insuperável. E muitas vezes, muitos de nós enfrentam desafios assim em suas vidas que parecem esmagadoras. Mas a resposta de Josafá é um exemplo para nós, que diante da ameaça se prostra ao Senhor. Ele busca por Deus por meio da oração fervorosa e por meio de uma adoração que brota do seu coração. Josafá e seu povo proclamam seu medo, se prostrando diante do Senhor. E nos dias atuais, meus queridos, nós não devemos hesitar em buscar a face do Senhor todos os dias em oração, em adoração, em louvor, chamando e clamando por sua intervenção em nossas vidas. Aquela marcha em louvor, liderada por Josafá em direção aos exércitos inimigos, ela nos mostra que o louvor é muito melhor do que a murmuração. Precisamos obedecer. Ali, ao invés dele botar os soldados à frente, Josafá coloca os adoradores, os músicos na vanguarda. Esta é uma imagem poderosa que nós podemos ter para as nossas vidas, e que nós sabemos que a nossa vitória é encontrada em Cristo, que Ele é o Cordeiro de Deus que venceu todo mundo, e nossa vitória está em seguir os seus passos, marchando com fé, marchando com adoração, marchando com louvor em meio às lutas, dando toda a glória ao único Deus. Aleluia, aleluia. Que maravilha que nós realmente possamos aprender essa atitude significativa de Josafá e como ele confiar inteiramente em nosso Senhor Jesus Cristo, buscando-o com todo o nosso coração, marchando em louvor e adoração e confiando em seu poder para vencer todos os inimigos que se levantam contra a nossa vida. Talvez uma doença que se levantou, talvez uma calúnia que se levantou, talvez uma crise familiar, financeira, emocional, espiritual que se levantou na tua vida. Creia e saiba que em Cristo você já é mais do que vencedor. Sim, mesmo que você agora não possa entender, prostre-se diante do Senhor em oração, em adoração. Vá a Deus através do Espírito Santo que habita em nós, que Ele levará tuas súplicas ao Senhor e você com certeza não ficará sem resposta. Aleluia! E essa adoração de nós dizermos o quanto nós amamos a Deus, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é todo poderoso, o quanto Ele é soberano, isso nos conecta tão intimamente com Deus, e isso nos ajuda a renovar as nossas forças e manter os nossos olhos nele, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Queridos, tome essa atitude, abre a sua Bíblia e lê o capítulo 20 de 2 Crônicas, onde fala da vitória de Josafá sobre os exércitos inimigos, que
estavam indo ao encontro dele. Veja como ele procedeu. Veja o que Deus diz no versículo 17. E isso fica para nós hoje. Neste encontro contra os exércitos inimigos ou contra as aflições que tomam conta da tua vida, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E veja o que diz mais. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Adoração. Adorar ao nosso Deus abre portas no mundo espiritual que você nem consegue imaginar. Adore ao Senhor e Ele vai te surpreender. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que possa fazer morada no teu lar, na tua vida, junto com os teus familiares, em todos os lugares por onde você anda. Vá com seu melhor amigo, Jesus Cristo.